aí, galera, o Palmeiras perdeu pro Vasco, né? O Vasco venceu por 2-1 o Palmeiras. E aí, jornalistas palmeirenses da grande mídia esportiva, pessoal, reagiram e ficaram pé da vida com essa derrota do Palmeiras pro Vasco, galera. Vamos dar uma olhada aqui no desespero desses jornalistas assumidamente palmeirenses com o jogo de ontem. Se liguem aí, galera. Bom, vamos lá. Cara, quando eu falo de campeonato estadual, que ele só atrapalha, as pessoas ficam bravas comigo, né? Então, a gente fica batendo palma pra maluco dançar. Agora a culpa é do estadual. O Palmeiras fez domingo até meia-noite, depois 5 horas de viagem na estrada, galera com cerveja na taça. Cara, depois tem festa na segunda-feira à noite. Perde 48 horas, né? Exatamente. Então, assim, basicamente. Você pode ter um time espetacular. Se você não estiver bem fisicamente, não ganha de ninguém. Tá? Exatamente. E era primeiro contra o último, né? Então, exato. Mas eu falo sobre isso e falo nas lives raiz. Eu só apanho porque as pessoas fazem questão de ignorar esse fato. Tudo bem, faz parte. Cada um que tem a sua responsa. Então, o Palmeiras perdeu o jogo ontem porque fez um primeiro tempo isso que parecia o Flamengo do Felipe Luiz. Bola de pé em pé, tocando a bola. O Felipe Anderson foi buscar o John Arias, que buscava o Andrés, que estava no Marlon. Só assim, ó. Tuf. E as galera nos meus grupos de apoio aqui falavam assim: o time tá muito lento. Poxa, o time tá jogando, depois de tudo que enfrentou, daquele domingo à noite, com desfalques, né? Com problemas. Esse é um aspecto fundamental do jogo, certo? Então fez um primeiro tempo de controle. Tudo bem, não teve grandes chances, mas teve duas na que teve a jogada individual do Flaco, fez o gol. Jogo controlado. Foi pro intervalo, eu vou pros meus apoiadores aqui na minha vaquinha coletiva e falo para eles: eu esperava bem menos. Eu tô surpreso com o Palmeiras. Surpreso. E eu disse ainda, temos pelo menos 2 trocas para fazer. É hora de fazer. Já no intervalo. É hora de fazer, mesmo porque, vencendo, então. Cara... Tá de brincadeira o Mancini, né? O Palmeiras jogou domingo e jogou quinta. Ele tá colocando tudo na conta da parte física, como se no Brasil isso não acontecesse direto, né? Não importa. Se você tem o Luiz Pacheco lá, que tem 18 anos, tá voando, é ele. O M. Martins acabou de voltar. Então, o Palmeiras não perdeu porque o Vasco foi melhor. Mérito ao Vasco. Tá. Não é porque o campo tinha batatas, e de fato o campo tava ruim. Mas tudo isso tá no mesmo contexto. Uma demora absurda para trocar, para fazer as trocas. E quando fez, tava 2-1. Certo? E ainda não pôs vitalidade no time. Então, sabe, precisa acabar com essa hipocrisia. Porque na hora de tirar foto com a taça, a presidente vai lá, fala, prioridade, tava com saudade, todo mundo aparece. Mas na hora de bancar agora o meio-campo com Martins e Luiz Pacheco e deixar Andrés e Marlon pro segundo tempo, ninguém quer bancar. Entendeu? Ninguém quer bancar. O Flaco saiu com a língua na Argentina. Coitado. Não tinha condição. Eu queria entender por que levaram o Piquerez lá pro Rio de Janeiro se não tinha condição de jogo. Eu tava pensando que ele poderia entrar, entrou o Arthur, e o moleque entrou bem no jogo. O Palmeiras melhora quando tem com o Evangelista, com o moleque Arthur. O Palmeiras melhora e quase empata o jogo aos 51 minutos, uma bola que o Alan poderia ter feito o gol. O Alan entrou também, entrou bem. Entrou o Evangelista, entrou o moleque Arthur. Até o Luigi entrou, porque não dá. É impossível. John Arias, coitado, estava se arrastando em campo. Então, o Palmeiras estava se arrastando em campo no segundo tempo. Esse é um ponto. O segundo ponto é a espanholização tão citada pelo meu colega Eduardo Tironi aqui, que eu respeito muito. Nem o Getafe entra no Campeonato Espanhol só com 3 zagueiros profissionais para jogar. Nem o Granada, o Getafe. Pode falar outro time aí que você conhece bastante, Arnaldo. Aquele time, aquele que está indo bem na Copa, na Champions.
Bodoglint, Bodoglint. gramado sintético, do gramado Maravilhoso. sintético. Olha que o Gomes dá aquela rateadinha no primeiro Você viu? Eu falei, vixe. Quando o Gomes tomou uma pancada, eu falei, M. Martins no aquecimento, tem que improvisar. Loucura, um time desse tem que Uma improvisar. Série A de brasileiro. Vocês estão malucos? Vocês estão loucura? Que loucura é essa? Da onde vem isso? Toma que o filho é teu, senhor Abel Fernando Ferreira. O senhor não quer trabalhar com elenco curto? Agora se vira. Você tem que se virar. Então, se não tiver zagueiro para jogar contra o Mirassol domingo, e vou avisar. Vou avisar já. Se o Palmeiras não resolver o jogo em 30 minutos contra o Mirassol, fizer 1-0 pelo menos, vai sofrer de novo. Vai pegar o time Vai, que estava jogou descansando terça-feira. e jogou terça-feira. Entendeu? Então, cara, ou a gente compreende esses fatos, né, porque eles estão interligados. Não dá para você entrar no Campeonato Brasileiro. Ah, mas no Campeonato Paulista, dane-se esse maldito diploma que já acabou e não segura nada. Não segura nada isso aí, cara. Perdeu do Vasco, já não presta mais ninguém. Jefté é um lixo, o Leiador também tem que mandar embora. É assim que funcionam as coisas. Se tivesse vencido a Libertadores, perdeu do Vasco, foi um acidente, né, cara? Aconteceu lá, tinha ressaca, festa. Será que ninguém entende o que eu falo? É difícil entender o que eu falo. Não é? Porque essa é a vida como ela é. A vida como ela é você jogar com o lanterna do campeonato, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? No gramado dele, em São Januário, gramado ruim, diga-se de passagem, mas não é por isso. Esse é um dos fatores que compõem. É como os elos, como diz o Lito, que fala de acidentes aéreos, de um acidente aéreo. São vários fatores da corrente. Esse é um deles. A demora, a teimosia do treinador. A responsa é do Abel, não é o João Martins, não. A responsabilidade do Abel. A demora, a teimosia para mudar. Muda no intervalo, cara. Bota o Luiz Pacheco e o Evangelista no meio campo. Ou então entrasse com os dois e deixasse o Marlon e o Andrés para o segundo tempo. Dá para fazer isso. Tem elenco para isso. Cara, o Giai, o Kelvin, estava completamente esgotado no segundo tempo. Vocês estão vendo aí os lances. Marcar aquele azougue pela esquerda. Entendeu? O cara que não para. Esse rapaz, ele tem corda. Ele não para. Impressionante. Entendeu? Impressionante. Ele corre. Montou um elenco muito vigoroso fisicamente. Então, e aí, cara, isso tudo está no mesmo pacote. Está no mesmo pacote. Certo? Então é uma derrota ruim para o Palmeiras, mas também, gente, é a terceira derrota em 16 jogos no ano. A primeira para um time da Série A, certo? Isso, entendeu? Então, cara, tá ok, acontece, tá aí, mas o que eu fico muito incomodado é você não ter zagueiro para jogar. E depois vem com conversinha de calendário. Ah, é o calendário. Não é o calendário. Você sabe que tem esse calendário, você não pode ficar sonhando com o Nino, cara. Ah, eu só quero o Nino. Meu Deus, agora tem que contratar um zagueiro aí de qualquer jeito. Entendeu? Faz uma aposta aí como fez no Richard Rios. Traz um zagueiro de 25, 26 anos, um cara com fome. O São Paulo é exemplo disso. O São Paulo trouxe um que eu acho muito bom, que é o Sabino. Tava ali, né? Igual boneco de posto. Onde vai? Trouxe o cara. Por quê? Porque tem que esperar o Nino pro meio do ano. Não dá para você jogar fase de grupos da Libertadores com 2 zagueiros profissionais e o terceiro está disputando lá a Libertadores Sub-20. Será que é difícil de entender isso? É muito difícil de compreender? Então tem erro, tem teimosia do treinador, tem o maldito diploma conquistado domingo. Tá tudo no mesmo contexto. O desgaste, as coisas não são dissociadas. Certo? Então, agora é o seguinte, como que a coisa vai andar? É o Mirassol e vai ter que fazer um esforço hercúleo para ganhar o jogo, porque aí você ganha um respiro para o jogo contra o Botafogo. A sorte é que o Palmeiras não vai sair de São Paulo. E depois tem uma decisão de Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, cara. Simples. No Morumbi vai estar bem o estádio lá? Imagino que esteja à disposição. Espero que não, porque toda vez que o Palmeiras joga lá, o Palmeiras entra de joelhos para jogar. Então, agora esses caras têm que dar resposta. O Palmeiras não vai ter o Maurício domingo, Vitor Roque é dúvida, o Murilo talvez fique fora um mês. Um mês já começou a fase de grupos da Libertadores. Em diversas questões. Ontem, por exemplo, tá? Foram 5 mudanças. Até agora, não está explicado
Olha lá. O porquê... Bom, isso aí é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Aqui só pra ele não pisa na área. Ali a setinha de... Mas o Arias sempre foi assim. O Arias nunca foi um cara de muitos gols. Ele sempre foi um cara de lado, de jogar de criação. Que ali é a defesa, né? E Sim. O Arias que é um atacante, né? Então, o Arias que é um atacante não pisou na área. Não. Ali é o ataque. Aqui tá indo pra sete para ataque. Não, ele jogou pela direita. Sim, pela direita. Então, tá certo. Então ele chegou mais no ataque. Não, ele ficou ali, ele ficou no chamado, o que eu brinco. Ele fica bastante na defesa ali. Ele não incomodou nenhum momento o Não, ataque a posição que ele ficou ali é o que eu brinco, que é o chamado mata-burro. É que é o seguinte, né, gente? Ele ficou nem lá nem cá. O Kelvin estava tomando um baile do Andrés Gomes. Então, quem ficou responsável por ajudar o Kelvin ali a segurar as subidas do Andrés Gomes foi o Arias. Que é uma loucura. Pela incapacidade do lateral direito. O ponta direita do Palmeiras estava marcando o ponta esquerda do Vasco. Tanto que aquele fica bastante aqui no campo de defesa. Isso é uma loucura. Bastante. Lateral direito. Ele estava em cima do Andrés Gomes. E aí gasta o cara, né? E aí, quando ele passa pro lado esquerdo do campo no segundo tempo, onde ele tá? Na defesa também. Porra, isso é uma loucura. Isso é uma insanidade. Isso é uma completa insanidade. E aí você tem que chegar e ouvir na coletiva o João Martins, que é o que eu falo, que é o retrato do pensamento de como que o Palmeiras tem tratado as coisas. O Palmeiras não é um time transparente para assumir seus erros. Ontem era um dia para falar, foi uma merda. Jogamos nada. Primeiro tempo nota 5 no máximo, que achou um gol com o Flaco Lopes, que é o único que não se pode falar nada. O Flaco Lopes está sendo aquilo que se espera dele. Eu não quero que atacante, camisa 9, o cara dê pedalada, faça cambalhota. O atacante, camisa 9, tem que fazer gol. Como? Não importa. De qualquer forma, tem que fazer gol. Da pequena área, de fora da área, do meio campo, de cabeça, de escanteio. O atacante tem que fazer gol. O Dario falava isso, né? Não, eu não aprendi a jogar futebol porque eu tava perdendo meu tempo fazendo gol. Exatamente. Eu brinco. Eu lembro de um jogador que era escorraçado, a gente criticava, escorraçado mesmo. O Filipe Inzaghi. O Filipe Inzaghi foi o jogador mais decisivo que teve na história do Milan. O cara decidiu todas as finais, todos os jogos grandes, porque o cara fazia gol. Atacante, quando ele é habilidoso, é um plus. O atacante, em primeiro lugar, tem que ser artilheiro. E o Flaco Lopes está sendo isso pro Palmeiras, que é o que eu cobrava dele. Ponto. Então dele eu não vou falar nada. Eu tenho que falar do resto. Primeiro, da montagem da equipe ontem, horrorosa. Segundo, que a urgência, a necessidade, o desespero que está para ter um camisa 5, ele já é muito fora da curva, há pelo menos 3 anos que se fala disso. Está cada vez mais evidente. Mas você trouxe a informação aqui do Fabinho, né? Bom, o Borim, que é o diretor institucional do Palmeiras, que é um dos pares da Leila Pereira, braço direito, falou que o Palmeiras tem negociação muito bem encaminhada com o Fabinho pro meio do ano. Vamos aguardar para ver se concretiza. Porque tem que concretizar. O Palmeiras precisa de um 5. Eu não esperava nem o meio do ano. Eu ia agora no Botafogo, eu dava 5 jogadores para tentar pegar o Danilo. O Danilo seria para ontem. Seria para ontem. O Botafogo aí numa crise, etc e tal. Não tem a questão da janela? Até o dia 27, ainda aqui pode, dentro do Brasil pode. Sim, até porque o Botafogo, Facinca, tem essa predisposição de fazer troca que ele queria fazer com o São Paulo, exatamente, né? Tava negociando. Exatamente. Né? Então, assim, eu penso diferente. Quem que você acha que o Botafogo ia querer do Palmeiras? Eu não sei, mas de verdade, Alex, eles são pagos para isso. Mas que tem jogadores do elenco do Palmeiras a ofertar mais grana e outra coisa, você tem. Por exemplo, qual é a função do Emiliano Martínez, que custou 7 milhões de euros ao Palmeiras? Que não entra em campo. Ontem, precisando de um camisa 5 para corrigir, o Palmeiras tinha 3 no banco. Emiliano Martínez, que custou 7 milhões de euros, não pisou em campo. O Luiz Pacheco e o Larson, os dois garotos que o Abel falou que não precisava comprar um 5 no começo do ano, porque ele ia desenvolver os 2 jogadores. Os 3 no banco e o time tomando taca no Vasco, entre a defesa e o meio campo. A culpa é minha? Ou a culpa é de quem tá vendo isso? Aliás, o Palmeiras ontem... Ou não está vendo isso. Exatamente. O Palmeiras ontem tinha em campo 41 milhões de euros em bagres. Porque eles têm nome e sobrenome. Ontem em campo, bagres que custaram ao todo ao Palmeiras 41 milhões de euros. Kelvin, Jefité, Giai, Sousa e ainda você tem o Emiliano Martínez que estava no banco de reservas. Tá? Então ontem à disposição o Palmeiras tinha 40 milhões em bagres. Em bagres, tá? Que não resolvem nada. Aí você põe a somatória do Felipe Anderson, que é o água de salsicha dos maiores, e você põe a somatória do Luigi, que é uma aberração você ver esse garoto jogar futebol com a camisa do Palmeiras. Então ontem, o time em campo
Tem uma prova de que o Campeonato Paulista foi bacana, foi maravilhoso, tinha que ganhar, conquistou, é importante, legal. Mas ele não esconde falhas que nós vimos também ao longo do Campeonato Paulista e que são as mesmas que ontem ficaram evidentes no jogo do Vasco. Mas que todo mundo fica cego com a taça e esquece de analisar a real condição. Eu concordo com o Facinho. Isso não é terra arrasada, Alex. Isso é pontual. É constatação pontual de melhora. E uma coisa, porque a gente aí começa a dar uma opinião criticando alguma situação e tem um monte de torcedor mala que vem principalmente nas redes sociais xingando a gente, coisa que eu não ligo, não tô nem aí, podem me xingar à vontade, mas assim, eu digo pela situação, porque, acabou de ganhar, chegou o amendoim de novo, corneteiro, só reclama. Gente, primeiro que a nossa função aqui, pra quem não sabe, é comentar. Nós somos comentaristas, analistas, a gente trabalha com isso. A partir desse ponto, nós somos obrigados a analisar. Então, se a gente é obrigado a analisar, como é que eu vou analisar o jogo do Vasco? Falando que o Palmeiras foi campeão paulista, é isso? Palmeiras e Vasco, 2-1 Vasco. O que aconteceu no jogo? O que aconteceu no jogo não interessa. O Palmeiras foi campeão paulista, tá tudo certo. Não é essa a nossa função. A nossa função é mostrar para as pessoas o que a gente viu do jogo, as impressões da partida, de cada jogador, sistema tático, arbitragem, tudo faz parte de uma análise de um jogo de futebol. E como a gente está falando agora do Palmeiras, é tudo isso que o Facincani falou. E eu vou mais além. O Facincani falou da necessidade de um camisa 5. Que eu esqueci de falar. E também existe a necessidade de um zagueiro. A gente sabe disso. Ontem, por exemplo, tinha Fux e Gustavo Gomes. Quem que era o reserva na zaga? Tinha? O Benedetti não tá na Libertadores Sub-20? Pois é. Eu não sei quem que é Libertadores. Não tinha. Não tinha zagueiro ontem. Então tá faltando zagueiro até de quantidade, não é nem de qualidade. Pra compor o banco ali. Só uma observação rapidinho. Olha lá, gente, onde tava o Arias. Ele tá dentro da área, quando o cara bate, ele tá lá dando pulinho. Por exemplo, qual é a função do Benedetti? Lá atrás. Assim, o cara sobe, aí ele tem que ser emprestado pro Sub-20. Ou ele subiu ou não subiu, eu não sei. Pra disputar uma porcaria de Libertadores Sub-20, e aí, cara? A função da base não é ser campeão da Libertadores Sub-20. Mas subiu o profissional, tem que ser mais. Subiu, tá subido. Bota outros pra jogar na base. E aí, pra fechar, tá? Precisa de um 5? Precisa. Precisa de um zagueiro? Precisa. Porém, na minha opinião, respeito a opinião de cada um de vocês aqui, é mais do que urgente o Palmeiras contratar pelo menos, mais 2 laterais. Pelo menos, mais 2 laterais. Um para cada lado de preferência. Sim. Tá? É proibitivo pro Palmeiras ter jogadores do nível de Kelvin, Giai e Jefté vestindo a camisa de um time profissional na época em que a gente vive. Se fosse naquela época da fila, ou na época que não tinha dinheiro pra nada, nem pra pagar a conta de luz, aí você releva, porque, não tem dinheiro pra nada, foi o que deu. Eu lembro de uma entrevista do Felipão em 2012, eu queria camarão, mas trazem só o que traz. Vamos com o Mazinho, vamos com não sei o que, o Mazinho antigo lá, o carequinha. O Mazinho... O Messi Black. Mazinho. Tem de Basílio. Então, se fosse naquela época, o Palmeiras não tinha dinheiro pra nada, na gestão Tirone, não tinha dinheiro mesmo. E o Felipão, coitado, ele sofreu no Palmeiras naquela época. Tanto é que o time caiu no fim do ano. Ganhou a Copa do Brasil em 2012 como uma aberração. Agora, se fosse naquela época, a gente aceitava Fabinho Capixaba, Gilmar, Rovilson, Gerley, Misso, assim, laterais que eram Rovilson, não, era um drama pro palmeirense ver aqueles caras como laterais do Palmeiras. E hoje, na era mais vitoriosa da história do clube, a gente vê laterais do mesmo nível daqueles. Só no formato mesmo, viu? É impossível você ver um jogo com Kelvin, com Jefté ou com Giai e você ficar satisfeito como torcedor. É um desrespeito à história do Palmeiras. E não é que já jogaram um jogo mal, outro mais ou menos. Aquele lá ele foi bem, mas depois foi mal de... Não, é todo jogo, tudo errado. Todos os jogos eles jogam mal. Todos os jogos eles não acertam nada. Cara, assim, é impossível aguentar ver o Palmeiras com laterais tão ruins. São bagres, na acepção da palavra. Bota os 3 numa bacia, dá de presente pro Ibis, e o Ibis vai dar de presente pro Mar, porque não serve. Não serve. Não serve, então. E outra coisa. E quando eles estiverem lá, o Abel, a diretoria se acomodam e vai, não, tá bom,
Porque se você tem bagres no elenco, uma hora ou outra eles são obrigados a jogar. E quando você só tem bagre numa determinada posição, é sempre o bagre que vai jogar. Sim. Então você tinha que mandar tudo pro mar, porque aí não vai ter nenhum pra jogar. Então tá aí, galera, aí jornalistas assumidamente palmeirenses da grande mídia esportiva, né, surtando, o Facincani, o Marcini, o Alex Miller, o PVC, todos loucos com essa derrota do Palmeiras pro Vasco. Eu não esperava, achava que o Palmeiras iria passar o carro por cima do Vasco, até por conta da situação do Vasco, mas tem que lembrar que agora o Renato Gaúcho chegou, né, e o time parece que deu aquela renovada de espírito, renovada de alma, e o Palmeiras foi irreconhecível. E tanto é que os caras ficaram malucos aí, né, porque não é um resultado normal atualmente o Palmeiras perder pro Vasco, galera. Mas e vocês, o que acharam aí dos caras surtando com essa derrota aí do Palmeiras? Coloquem aqui nos comentários, pessoal, o que vocês acharam desses comentários aí, dessa derrota do Palmeiras pro Vasco. Se inscrevam no canal, galera, ativem o sino, deixem seu like no vídeo para não perder nada aqui no canal. Até o próximo vídeo, pessoal.